prefeito Mário Botion com a gente para falar a respeito de duas assinaturas, ou de anúncios de dois contratos importantíssimos, né, prefeito? O primeiro, queria que o senhor falasse do Mercadão. 2 anos atrás a gente estava chorando a perda do Mercadão, me lembro aquele domingo que o senhor foi lá, inclusive viveu histórias lá, e o Parque de Iluminação Pública, que vai melhorar e muito a iluminação da nossa cidade. São duas conquistas que a cidade tem, vindo do financiamento que o senhor conseguiu, que também vai mexer lá no viaduto Paulo Natal. É isso, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gomide, boa tarde ao Caio, todos que estão na bancada hoje, principalmente as pessoas que nos acompanham. São duas intervenções importantíssimas, né, aqui no município. A primeira delas, como você bem disse, é a recomposição das galerias que passam embaixo do mercado municipal e que vão permitir que, na sequência, a reconstrução do mercado aconteça de fato. Nós vamos recompor as galerias, são duas galerias que passam ali a 3 metros de profundidade e outra a 6 metros de profundidade, que trazem a água captada lá no piscinão do tiro de guerra. Então nós vamos recompor dali da 7 de setembro, no sentido contrário ao escoamento, indo até na Avenida Ana Carolina, que são as galerias mais antigas e que vão ser recompostas. E vamos construir um piscinão que tem capacidade para 6 milhões de litros ali no estacionamento do mercado municipal, para complementar o que o do tiro de guerra já faz, que tem a capacidade para 10 milhões. E recompor um instrumento que tem ali onde era a antiga sede da banda, na Duque de Caxias, esquina com a Barão de Campinas, que também terão reserva para mais 3 milhões. Tudo isso para terminar em caráter definitivo qualquer tipo de enchente e alagamento que ainda ocorria, apesar do piscinão do tiro de guerra ali na região, mas também para preservar as galerias que ainda não serão recompostas, que estão da 7 de setembro até o Ribeirão Tatu. Isso diminui a pressão na galeria no período de chuva, porque a água acumula e vai sendo escoada lentamente. E, em paralelo a isso, nós faremos as fundações já da estrutura da reconstrução do mercado e a execução de toda a parte hidráulica e o piso, que já vai ser o piso, né, do próprio mercado. Tudo isso para preservar os serviços de recomposição de galeria e já ficar feita uma etapa que eu diria que nós podemos dizer que é o início da reconstrução. A obra principal é a recomposição das galerias e a execução do piscinão, mas em paralelo tem uma intervenção que já é a reconstrução, né, do mercado municipal, fazendo as fundações da estrutura e o piso, que vai ser em caráter definitivo. Eu queria aproveitar, Gomide, para agradecer muito a confiança, né, da Associação dos Proprietários de Boxe lá do Mercado Municipal, que desde o início confiaram naquilo que nós falamos, sempre com muita clareza, com muita transparência, sem criar volta, sem criar expectativas que nós não poderíamos cumprir. Nunca fizemos isso. E o momento chegou de iniciar essa recomposição. Tenho certeza que enquanto a obra avançar, né, os comerciantes também já estão se cotizando, estão se preparando para que na sequência faça-se um processo licitatório, que nós estamos vendo qual é a modelagem, o município entre com a sua parte e os comerciantes com a sua e reconstruamos, né, teremos a reconstrução do mercado garantida com o mesmo formato arquitetônico, mas com características técnicas, principalmente nas suas instalações internas modernizadas. O piscinão do tiro de guerra, ele demandou uma obra bastante grande vindo lá de cima da região do Grande São João descendo. Esse piscinão que vai ser construído ali, ele vai também ter esse mesmo modelo e dá para dar uma previsão de prazo mais ou menos para início da reconstrução do Mercadão? O Gomide, quando o piscinão do tiro de guerra foi executado, foram feitas várias galerias para coletar água da bacia para cima do piscinão, que não tínhamos, né, rede de galerias, e elas foram construídas. Mas mesmo assim, boa parte dessa bacia não tem a sua água encaminhada, não teve a sua água encaminhada para o piscinão do tiro de guerra, e elas escoam pelas ruas. Nós faremos esse piscinão e o escoamento vai continuar sendo do jeito que é, só que ao invés de fazer, né, de criar problemas ali na região, vai ser reservada nesses 2 piscinões e elas vão escoar lentamente, né, depois das chuvas, né, evitando as enchentes. Então não vai ter obras de galerias em outras regiões, é simplesmente a recomposição da galeria principal. E aproveitar a grande audiência do meio-dia para já pedir um pouquinho de paciência aos moradores da região, às pessoas que circulam pela região, porque a intervenção é uma intervenção grande. De hoje, assinado a ordem de serviço, 360 dias é o cronograma, então hoje é dia
Hoje é dia 27 de setembro. 27 de setembro, estou meio perdido com as datas aqui. Então, 27 de setembro de 2023, nós teremos essa obra finalizada. Eventualmente, se houver algum ajuste por conta de chuva, que é uma obra de drenagem, pode sofrer alguma interferência. Mas esse é o período de execução a partir de hoje, essa execução de uma obra tão importante para aquela região, não só para aquela região, mas principalmente para a recomposição em caráter definitivo, reconstrução do mercado, que tem uma história na vida do limeirense e é algo que todos nós estamos esperando com bastante expectativa. Prefeito, e o senhor falou, acho que o assunto mais importante é a recomposição do parque de iluminação pública. Isso já vem sendo anunciado pela Prefeitura há algum tempo, e aí até durante a entrevista o senhor não pôde dar um prazo certo, mas eu vou reforçar a pergunta. O repórter é pago para ser chato, eu vou ser chato com o senhor. Tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar? Tem sim, Gomide. Só para concluir, usar a grande audiência do meio-dia de pedir paciência à população, porque vai haver uma intervenção pesada e vai ter um incômodo, né, um transtorno ali na região. Mas o transtorno, ele é temporário e o benefício tem caráter definitivo. Com relação à iluminação, isso é algo que a gente vem trabalhando desde 2018, era para termos assinado esse contrato em março, em abril de 2020, veio a pandemia, suspendeu-se tudo. Em agosto do ano passado, o BNDES retomou o assunto e assinamos o contrato, licitamos e agora a obra vai começar. Nós demos a ordem de serviço no dia de hoje, ela tem um período de 1 ano e meio, é o período de 18 meses para a substituição de todo o nosso parque de iluminação. O serviço começa com a instalação de 4 tipos de luminárias que são feitos testes para verificar a sua eficiência e depois, num prazo de 90 dias, a empresa vai fazer o georreferenciamento. Na nossa conta tem 34.188 pontos de iluminação. Esse georreferenciamento vai marcar e registrar onde estão cada um desses pontos e se são esse número certinho, se é um pouquinho mais, um pouquinho menos. A partir daí, sim, que começamos a substituição dos braços, das luminárias e das lâmpadas, serviço que vai começar lá na região do Nossa Senhora das Dores, Abílio Pedro, Belinho Ometo, Geada, e de lá vindo, descendo para as outras regiões do nosso município. Prazo para começar essa substituição? Ela, assim, como eu disse, a ordem de serviço foi dada hoje, de hoje a 1 ano e meio, né, a 18 meses, o serviço tem que estar completo. A troca, efetivamente, ela começa a acontecer depois desse georreferenciamento que deve durar entre 60 e 90 dias. Então, não é uma coisa que vai acontecer a partir de amanhã, porque temos que fazer essa pontuação de tudo que tem no parque, para aí sim começarmos a substituição. E as luminárias, elas não têm tecnologia de Smart City, mas elas estão preparadas para receber as tecnologias que certamente com o tempo virão. Com relação à localização onde vai começar, por que a região do Parque Nossa Senhora das Dores? Tem uma explicação ou foi, enfim, algum critério técnico foi usado para começar naquela região? Olha, nós precisávamos escolher alguma região que tivesse como é que eu vou dizer para você, que fosse mais, não segmentada, mas mais regionalizada. Ali nós temos uma região que está bem definida e a partir dessa região nós vamos avançar para outras regiões, porque é uma região que tem acho que são mais de 60 mil moradores naquela grande região e que acho que vai ter um impacto bem positivo. Começa por lá e depois toda a cidade vai receber esse benefício, que é uma iluminação melhor, que vai trazer mais segurança, vai diminuir o custo da energia que o município paga. E eu acho que esse é um benefício bem importante e algo diferente aqui na nossa região, diria no estado. Nós conseguimos aprovar um projeto no BNDES com a ajuda do deputado Miguel Lombardi também, com um financiamento de 48 milhões no BNDES, sendo a metade dele a custo zero, porque entrou num programa de melhoria no consumo de energia, né? Que tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, até isso, foi pioneiro esse projeto do nosso município. Agora, prefeito, falando em iluminação pública, tem muitas reclamações. O senhor, quando esteve lá no estúdio, ouviu algumas reclamações com relação a postes apagados. Houve uma mudança na estratégia da empresa que faz as substituições por conta desse contrato de iluminação pública ou não? E por que está tendo tanta dificuldade e por que tanta demora para trocar essas lâmpadas? Gomide, são coisas distintas. A empresa que venceu o processo para a substituição do parque de iluminação é uma,
nós tivemos a contratação de uma outra empresa, porque o contrato que nós tínhamos de uma empresa que só troca a lâmpada, não faz outra coisa, só troca a lâmpada. O contrato venceu no mês de julho. Nós abrimos o processo, vencia no mês de julho, não lembro a data de julho, mas nós iniciamos um processo licitatório em fevereiro, deu deserto, que a gente chama, não apareceu ninguém interessado, tivemos que reabrir. Nesse reabrir, o tempo vai esticando, teve empresas interessadas, foi contratada, e a hora que teve um hiato aí de uns 10 dias, no vencimento do contrato da empresa que tinha o contrato que venceu em julho, para o início da nova empresa. Então teve um acúmulo aí na substituição das lâmpadas queimadas, mas que, segundo a nossa diretoria de iluminação pública, o Antonioni, o diretor, isso já foi, tudo que estava represado, já foi colocado em dia, agora é a manutenção do dia, e lembrar sempre as pessoas que tem um ponto de uma lâmpada apagada, ligue no 56, que o canal da programação para substituição de lâmpada queimada é um 56.